Olha, o Frederico Prado é médico neurologista. Ele vai já conversar com a gente e a gente vai entender um pouco mais o que é ELA. Esclerose lateral amiotrófica. Na verdade, uma doença degenerativa que destrói o quê? Né? Nós vamos falar sobre esse assunto agora aqui no programa. Ele já se encontra aqui e é com ele que nós vamos conversar. Então, você que está assistindo aí o nosso Bom Dia, está participando aí do nosso programa, já acordou cedo para ficar ligado com a gente, não pode perder essa entrevista interessantíssima. Tudo bem, doutor? Olá, Vanusa, bom dia. Eu estou muito feliz de estar recebendo o senhor aqui, principalmente como neurologista, né? Porque a gente sabe que de manhã é um pouco complicado, mas eu fiquei extremamente satisfeita. A gente tem trazido vários especialistas maravilhosos e a gente conhece um pouco do seu trabalho, e a gente trazer você aqui e você nos dá essa oportunidade de poder conversar com a gente uma hora dessa é uma satisfação à sociedade e a gente fica extremamente feliz, tá? Eu que agradeço a oportunidade e é sempre muito bom realmente a gente estar podendo esclarecer, né? Isso. A gente vê que a população como um todo, ela acaba precisando de uma assistência maior e a gente está aqui e ajuda bastante. Isso, porque, doutora, a gente percebe que o mundo da tecnologia traz muitas informações. Por um lado é bom, por outras pessoas acabam ficando com dúvidas. Muitas vezes sem saber no que acreditar, quais são as informações corretas, porque a gente sabe que em tudo na vida tem um lado bom, um lado ruim, as boas informações, as informações ruins. E aí quando a gente procura um especialista, a gente sabe que ele é especialista naquele assunto e o que ele vai trazer de informações são verdadeiras e valiosas para a sociedade. Então a gente começa logo falando, na verdade, querendo entender o que é ela, né? E, na verdade, o que ela destrói. Pronto. Vamos lá. A ELA é a sigla que a gente utiliza para denominar uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. Sim. Ela é uma doença que a gente considera ela uma doença degenerativa do sistema nervoso central, né? Então, o que é que a gente tem? Na verdade, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. A gente tem uma morte dos neurônios que vão levar a informação de contração para os músculos. Consequentemente, se esses neurônios morreram, a gente vai ter uma fraqueza muscular como sintoma predominante da doença. Então, geralmente, a doença ela se inicia com um comprometimento da musculatura, da força muscular dos membros. Geralmente se começa em um lado, em um membro superior direito, braço, perna, e ao longo dos anos esse comprometimento vai atingindo outros membros. É comum também na evolução da doença atingir a musculatura que a gente chama de bulbar, que é a musculatura que está relacionada com a respiração, relacionada com a deglutição. Então a pessoa começa a apresentar engasgos e alterações na fala, né, que a gente chama de disfonia. Então é uma doença que, embora, como você disse no início, não é tão vista, ela é muito falada. Sim. Porque, embora seja considerada uma doença rara, aí estima-se uma incidência de 1 a 2 casos a cada 100 mil habitantes por ano. Então tem uma estimativa de 8 a 10 casos, por exemplo, em Teresina, né? É uma doença que não é muito comum, mas é uma doença que cursa com uma limitação muito grande. O prognóstico, a evolução da doença, geralmente ela tende a culminar, né, com o falecimento da pessoa que tem o diagnóstico cerca de 2 a 5 anos depois do diagnóstico. Nossa. Então é uma doença que evolui muito rápido, né? E é uma doença que não afeta a cognição, não afeta a mente. Então o paciente, ele começa a ter fraqueza, começa a ficar totalmente limitado, ele já não consegue andar, ele já não consegue se alimentar, ele já não consegue se vestir, dependendo sempre de outras pessoas, e ele tem consciência daquilo. Então é uma doença que assim tem uma... Que é mais doloroso ainda, né? Exatamente. Agora, doutor, tem idade? Tem uma idade mais prevalente. Sim. Né? A gente costuma ver a esclerose lateral amiotrófica principalmente em pessoas dos 50 aos 60 anos. É a fase mais comum. É mais comum em homens também. A gente costuma ver ali uma incidência de 3 homens para cada 2 mulheres acometidas. Mas isso é a regra geral. Por que ataca mais os homens do que as mulheres, doutor? Não tem uma explicação. Não tem. Né? A própria causa da doença, ela não é bem esclarecida. Né? A gente não tem... Por isso que ela se torna, de uma certa forma, tão rara, né? As pessoas costumam... Porque a gente sabe que atinge... As pessoas comentam muito, falam muito, logo porque mexe com tudo, né? A gente costuma dizer que a esclerose lateral amiotrófica é uma doença que adoece toda a família. Sim. Né? Ela não adoece só uma pessoa. Todo mundo acaba vivendo em torno daquele paciente, daquela pessoa que está comprometida, né? Porque realmente ela se torna totalmente limitada, né? Tem como, doutor, a gente diagnosticar, né? Já que ela acaba de uma certa forma mexendo com pessoas com mais idade,
Tem como a gente poder fazer exames antes, saber o que está acontecendo? Porque, como o senhor fala, é uma doença rara, de uma certa forma, apesar de todo mundo falar, a gente sabe que talvez atinja até mais pessoas, a gente muitas vezes não fica sabendo, né, quando vem perceber. Mas, por exemplo, tem como a gente perceber algo antes que possa chamar a atenção para o tratamento antecipado, um tratamento precoce? Tem cura ou não se descobrir antes? O que a gente tem visto, que os dados, né, mostram, é que ela é uma doença que não é muito conhecida, nem mesmo pela classe médica, né? E o que a gente tem visto é que os pacientes, eles demoram, quando iniciam os sintomas, eles demoram de 1 ano a 2 anos até chegar no médico e dê o diagnóstico correto. Nossa. Então, assim, isso já atrasa demais o tratamento. Então, se a gente está falando de uma doença que geralmente vai evoluir... Ela chega quase silenciosa, né? Praticamente. Exato. É uma doença silenciosa. Ela é uma doença silenciosa que vai apresentar principalmente fraqueza, e o sinal precoce que geralmente aparece é a atrofia, e tem um sinal que é muito comum, que são as fasciculações. O músculo, ele começa a tremer. Então, a gente começa a pensar na possibilidade dessa doença quando a gente tem algum grau de fraqueza muscular associado à atrofia. Então, a gente começa a ver aquelas partes da mão um pouco com a musculatura como se ela estivesse diminuindo, e fasciculações, que são esses tremores na musculatura. Não tem tratamento. Pronto, era isso que eu queria saber, porque assim, é o que chama mais atenção, né? É. Porque mesmo que você comece a perceber que isso esteja acontecendo com você, é mais doloroso ainda, porque não tem um tratamento e não tem nem como dizer pra você, se você fizer algo assim antecipadamente, pode ser que futuramente você não venha chegar a esta situação. Se torna mais doloroso ainda, doutor. Sem dúvida alguma. É uma doença que não tem prevenção. Sim. É uma doença que a gente não sabe quem vai ter, porque na grande maioria dos casos ela não tem um padrão genético. Então, raramente você vai ver mais de uma pessoa acometida na mesma família. Existem os casos genéticos, hereditários, que passa de pai para filho, mas em 95% dos casos ela é chamada de esporádica. A pessoa que tem, ela tem uma predisposição genética, não se sabe qual, e associada a fatores ambientais, que são os gatilhos, ela acaba desenvolvendo os sintomas da esclerose lateral amiotrófica, né? Então, não existe um tratamento curativo, mas existem tratamentos que tendem ali a prolongar a vida do paciente. Quais seriam eles? Hoje, o que a gente tem recomendado, a única medicação que é disponível no Brasil é o Riluzol. O Riluzol é uma medicação que a gente consegue a liberação pelo governo, é uma medicação de alto custo, mas o governo ele fornece gratuitamente. Então, sempre que a gente tem um diagnóstico, quanto mais precoce possível, a gente tem que prescrever essa medicação. E o que se observou nos estudos é que essa medicação ela prolonga a sobrevida do paciente em 6 meses, o que também é pouco, né? Sem melhorar muito a qualidade de vida. O que a gente tem de mais eficaz, Vanusa, e aí entra a questão do diagnóstico precoce ser fundamental. Os primeiros sintomas você já observar, você tem uma avaliação por um médico especialista, um neurologista, ou de preferência, um neurologista especializado em doenças neuromusculares, que é o meu caso, que lida diariamente com esse tipo de doença, é que o diagnóstico precoce vai fazer com que você direcione para o tratamento multidisciplinar, que envolve fisioterapeuta, motor, fisioterapeuta respiratório, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Então, essa terapia associada, ela já demonstrou que melhora a qualidade de vida do paciente e pode prolongar e retardar a doença. Que é o que vai precisar, né? Exatamente. Uma qualidade de vida, mesmo ele sabendo que está passando por essa situação. Agora, doutor, o que chama a atenção da população em casa é observar esses detalhes. Eu tenho uma curiosidade de saber. No início, de imediato, ela já começa mexendo primeiro com qual parte do corpo que o senhor falou? O mais comum, 80% dos casos começa nos membros. Nos membros. E geralmente ela é assimétrica. Então ela começa mais num lado e aí com a evolução ela vai atingindo os outros membros. É muito complicado porque é uma idade ainda muito jovem, né? A idade de 50 anos é uma idade ainda, eu particularmente acho ainda muito jovem. Eu tenho 50 anos, então assim, a gente imagina o quê? Que é doloroso para a família e para quem está ali consciente de que uma doença dessa possa estar mexendo com a pessoa.
Pois é. É um momento que você, na verdade, passou por uma vivência, a maturidade chegou e é um momento que você verdadeiramente diz, vou viver tudo que conquistei na minha vida, né? Porque muitas vezes quando você chegar aos 50, você já quer ter uma qualidade de vida para curtir ainda bastante os filhos, já maduros, os netos, as viagens e mais do que tudo, ter uma qualidade de vida, né? Então, quando a gente imagina uma doença como esta na vida de uma pessoa que quer viver mais ainda tudo que ela conquistou ou que ela aprendeu nesse longo da vida, que é o momento da maturidade, é muito doloroso, doutor? É bem pesado, assim. No consultório, é um diagnóstico que a gente não gosta de dar. Dentro do estado do Piauí, mais precisamente dentro da capital, né? É algo que o senhor tem ouvido bastante ou não? Sim, sim. Eu tenho o viés, né, o vício, porque eu trabalho com isso. Eu faço um exame, eletroneuromiografia, que é o exame que dá o diagnóstico da doença. Então, os colegas, né, que têm a suspeita, eles acabam solicitando esse exame e esse exame chega até mim. Né? Então, doutor, pode acontecer, por exemplo, da pessoa suspeitar e querer fazer o exame ou não? O ideal é que sempre que tiver uma suspeita, ela passe por uma avaliação médica. E qual seria o exame? O exame é eletroneuromiografia. Pronto. É um exame que avalia os nervos e os músculos. Então, como é uma doença que causa uma degeneração dos nervos, a gente consegue, nesse exame, fazer o diagnóstico da doença de forma até mais precoce. E aí, obviamente, já começa aquele tratamento que não vem só. Provavelmente psicólogos e toda uma base familiar para dar uma oportunidade dessa pessoa saber entender essa situação que está chegando na vida dela, que não deve ser nem um pouco fácil. Não é. Né? Não é nem um pouco fácil. Né? A gente se monta, né, se resguarda ali com um aparato de outros profissionais que possam ajudar a contribuir. O neurologista não consegue tratar sozinho essa doença, porque não é uma doença tratada com remédio apenas. Né? Então é muito importante que haja essa interação do neurologista com outros profissionais. É muito importante que haja interação do neurologista com a família, porque a família toda ela acaba sofrendo bastante. Sim. Então, em muitos casos, a gente vai encaminhar a família para uma assistência de advogado, uma assistência de assistente social, para poder explicar também a questão dos direitos que esse paciente tem. Existem outras coisas que são agregadas a um paciente que tem um diagnóstico desse, né? Então, existe questão de aparatos relacionados, por exemplo, com doação de cadeira de rodas, aquisição, na verdade, que o governo ele tem que dar, a própria medicação que ele tem direito a receber pelo governo, questão de imposto de renda. Então, existem muitos detalhes que a família, quando se depara com isso, ela logicamente fica perdida, né? Preocupada com a pessoa acometida. Mas existem outras coisas que a gente, aos pouquinhos, vai tentando ali orientar a família ali para ter, logicamente, o máximo de ajuda possível. Agora, você já parou para pensar o que é a diferença de você procurar um especialista no assunto? Porque, olha, o doutor é um médico especialista na doença e que está passando outras informações da área de direito e que isso é muito importante. Quando você encontra um profissional especialista que, além dele cuidar do seu problema, do seu caso de saúde, né, que é uma doença, e que ele te orienta a buscar os seus direitos para você entender o que a doença é capaz de causar no seu dia a dia, isso é simplesmente maravilhoso. Por isso que a gente sempre recomenda aqui no Bom Dia, procure um especialista. Você vai num clínico geral? Vá. Você vai fazer seus exames, mas sempre cobre de um profissional, de um ginecologista, que ele te leve para um profissional especialista naquele problema que você está tendo. Não deixa a coisa se prolongar. Procure um especialista. É para isso que tem as especializações. E a gente toca muito nessa tecla aqui no programa, doutor, porque trazer um profissional para falar da doença é maravilhoso, mas trazer um profissional especialista na doença é melhor ainda, porque tem como orientar. A gente sabe que a população precisa dessas informações, ele precisa ser mais bem orientado. Às vezes você passa 10 anos com um profissional maravilhoso, mas não é especialista na doença que você tem. Então a gente precisa chamar a atenção da população, que elas procurem especialistas que estejam realmente atuando naquele problema, naquela situação que tem que ser resolvida. É por isso que eu acho que muitas pessoas acabam ficando tão desinformadas e passam tanto tempo sem descobrir uma forma de viver melhor no dia a dia, né? Verdade. Então a gente quer agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato, quiser tirar mais dúvidas, vai aparecer aí na telinha o Instagram do doutor.
mas a gente pede que ele reforce falando qual é o Instagram e que as pessoas possam entrar em contato com especialistas também, tá bom? Qual é o seu Instagram, doutor? Maravilha. Eu queria parabenizar essa iniciativa de vocês. Realmente, a questão do especialista ela é muito importante. Sim. O especialista ele vai conseguir te fornecer para o paciente, para a família, o tratamento mais adequado e mais atual que existe, né? Isso. Então, é muito importante realmente esse fortalecimento que você está dando, né? E realmente eu reitero que isso seja feito, né, pelas pessoas. Sempre busquem, né, uma consulta com um médico especialista, quando for possível, logicamente. Claro. Né? E meu Instagram é Frederico Prado, Neuro. Estamos aí à disposição. Caso tenha alguma dúvida, pode enviar lá no direct, que a gente, assim que possível, a gente vai estar respondendo. E eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, Vanusa. Obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Muito Espero obrigada. que a gente volte outras vezes. Vai, com certeza. A gente é que agradece. A gente fala sobre esse assunto porque a gente tem que esclarecer para você que está assistindo o programa que a apresentadora também é uma mulher que vive no dia a dia situações e que ela, de uma certa forma, quer somar com você. Então, assim, quando a gente passa por situações e a gente passa a desenvolver essas informações e ajudar outras pessoas, a gente também está somando com a sociedade.